Olá, tudo bem? Dr. Daniel Freitas aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a parestesia na cirurgia ortognática, né? Muitos pacientes me perguntam sobre a parestesia, como é que não é, e vamos começar com algumas definições, tá? Primeiro, parestesia é uma perda de sensibilidade do lábio, né? Então, parestesia, estesia é a sensibilidade, a gente tem uma diminuição, né, na sensibilidade do lábio. Isso daí acontece em algumas situações, né? Toda vez que existe um trauma em algum nervo sensitivo, a gente vai ter a parestesia. Existe um sinônimo também chamado de neuropraxia, que é quando existe um trauma em um nervo, né? A parestesia, a gente está falando de um nervo sensitivo, tá? Lembrando que a parestesia... Aliás, engambelei tudo aqui. Ó, paralisia é nervo motor e parestesia é nervo sensitivo. Então, nós temos dois tipos basicamente de inervação. Entenda como se fosse assim uma fiação, né? Uma fiação de rede elétrica. Uma fiação ela acende algumas luzes e a outra fiação vão acender outras luzes diferentes. Nesse caso, a fiação que passa por fora é a inervação motora, feita pelo nervo facial, né? E ele que dá a movimentação. Esse daí praticamente não tem risco de ter lesão durante a cirurgia ortognática, salvo alguns cirurgiões que fazem com acesso extrabucal, e aí pode ter alguma situação, mas é praticamente nula, né? Eu falo como nula o risco de paralisia, né, por conta da cirurgia ortognática. Agora, parestesia é um outro nervo, é uma inervação, lembra que é uma outra fiação que vem por dentro, e essa inervação ela passa dentro da mandíbula, dentro da maxila, e toda vez que a gente manipula cirurgicamente um nervo, ele vai parar de funcionar, né? Como se essa rede, na verdade, a sensibilidade, ela acontece quando a gente toca na pele, e esse toque na pele ele é percebido, é um estímulo elétrico que passa, né, por essa rede neural e que vai ser interpretada pelo nosso cérebro como sensibilidade ou como dor, né? Quando a gente tem a parestesia, teve uma lesão nesse nervo, o canal, né, ele apesar de estar inteiro, ele não vai transmitir esse impulso elétrico. Isso vai acontecer durante um tempo. O primeiro ponto, todo paciente que faz cirurgia ortognática tem parestesia? Cara, eu sempre falo, quando o paciente me pergunta isso, eu falo sim, vai ter parestesia. Ah, Daniel, tem às vezes algum caso que não tem? Tem, pode até acontecer, mas é muito raro não ter nada de parestesia no pós-operatório da cirurgia ortognática, essa diminuição na sensibilidade. Porém, entenda uma coisa, essa parestesia ela é temporária, né? Porque desde que o nervo não tenha sido seccionado, a tendência é ele retomar. Quando que retoma? Cara, eu já vi situações assim, dificilmente volta antes de 6 meses. Já tive vários casos que voltaram antes de 6 meses, mas numa maneira geral, a gente tem o início, né, da retomada da sensibilidade 4, 5, 6 meses ali após a cirurgia, e às vezes se estende até 1 ano e meio, né, de pós-operatório. Eu já tive pacientes, né, que tiveram a sensibilidade que retornou depois de 2 anos de pós-operatório, né? Então essa sensibilidade ela pode ficar diminuída, né? No começo ela é mais intensa, essa sensação meio que de anestesia, e gradativamente ela vai diminuindo, existindo sim um risco de parestesia permanente, né, que essa daí acontece sim em raros casos, talvez aí 2, 3%, tem trabalhos que mostram aí entre 2 e 5%, né, de parestesia permanente num procedimento da osteotomia da mandíbula. E aí, esse é um risco inerente ao procedimento cirúrgico, né? É o que eu falo para meus pacientes, né? Se você não quer correr um risco, né, de ter a parestesia, é melhor não fazer a cirurgia ortognática, né? Essa parestesia, ela sempre vai ser temporária, sempre não, na maioria das vezes vai ser temporária, e ela tende a retomar de 6 meses a 1 ano e meio, né, do pós-operatório da cirurgia, e infelizmente tem essa situação, né, que pode acontecer uma perda de sensibilidade permanente. Mas entenda uma coisa, você não vai ficar com a boca mole, né, você não vai ficar com a boca torta, porque a movimentação, lembra que o nervo que faz a movimentação é um outro nervo, o nervo facial que passa por fora, esse daí não tem risco de pegar, não tem risco de ter lesão, então você continua
continua movimentando, né? Uma das situações que eu uso até para fazer uma analogia disso para meus pacientes é que é como se ficasse uma pele do lábio aqui, que é um pouco mais sensível, como se ela ficasse igual a pele do cotovelo, né? Talvez se a gente pegar, dar um beliscão nessa pele do cotovelo, a gente não tenha a sensibilidade exacerbada, é uma região pouco sensível, né? E aí essa região do lábio ela acaba também se tornando menos sensível, né? E com o passar do tempo, a gente acaba tendo uma adaptação. Então a parestesia ela não é nada também que vai limitar a vida, né? O paciente não vai ficar babando por aí, não vai ficar com a boca torta, é algo que no começo incomoda um pouco mais, à medida que o tempo passa, o paciente tende a se acostumar e é algo que não é limitante à vida, apesar, né, de ser um pouco desconfortável, né? Com relação a tratamento de parestesia, existem algumas alternativas, né? É muito difícil a gente conseguir comprovar o que realmente é eficaz ou não, né, para a parestesia, ainda mais quando a gente fala de cirurgia ortognática, porque se a gente for pensar em evidências científicas, a gente precisaria ter um trabalho, né, com uma porcentagem muito grande de pacientes, e é difícil você falar quando que voltaria essa parestesia, então mensurar, né, a eficácia desses tratamentos de parestesia é realmente muito difícil sob o aspecto científico, né? Talvez o principal motivo seja o fato da gente não conseguir prever quando que voltaria. Para a gente conseguir falar se vai acelerar ou não, eu precisaria ter essa previsão de quando retornaria a sensibilidade daquele paciente, mas isso eu não sei, né? Então a gente teria que ter uma média, um número muito grande, e até hoje eu desconheço, né, trabalhos que mostrem uma eficácia grande nesse tipo de situação de parestesia em cirurgia ortognática, especificamente falando. Mas existem alguns medicamentos como Etna, suplementação com vitamina B12 e que podem ajudar no tratamento com corticoide. Então existem alguns medicamentos, né, o seu cirurgião pode indicar que isso pode, né, são indicados para esse tipo de tratamento, né? Eu em algumas situações eu recomendo, né, assim, o uso de alguns medicamentos. Eu acho que pode trabalhar como uma situação coadjuvante, mas não é algo que vai garantir, né, que a parestesia retorne 100%. Na verdade, o que vai garantir que a parestesia, né, retorne 100% é o fato de não ter lesão no nervo. O cirurgião tem que ser muito cuidadoso na hora de operar o nervo. Eu, particularmente, sempre penso, quando eu estou operando uma mandíbula, eu sempre me coloco na situação, imagino que é a minha mandíbula, e aí eu tomo todo o cuidado do mundo, né, para a gente tentar, né, não ter, ou ter o mínimo possível de manipulação no nervo, que vai trazer uma melhora nesse resultado da parestesia. Mas, infelizmente, é uma situação, né, que ainda vai ter a parestesia temporária, e em algumas situações, infelizmente, pode realmente acontecer a parestesia permanente. Então, acho que com relação a isso, acho que falamos bastante sobre a parestesia, né? É um dos calos aí no sapato da cirurgia ortognática, que é uma cirurgia maravilhosa, mas, né, como qualquer procedimento cirúrgico, ela tem, né, os ônus e tem o bônus, né? Então, o ônus é a parestesia, né? O bônus é a gente transformar a face, e isso daí faz parte do processo. É importante os pacientes entenderem a situação da parestesia, né, aceitarem o risco que você está correndo ao entrar no centro cirúrgico, né? Esse risco da parestesia, infelizmente, não é o cirurgião que assume, é o paciente que tem que estar ciente de que pode acontecer, né? E eu, particularmente, eu levo meu paciente para a cirurgia, né, ciente desse risco, eu explico esses detalhes, e aí, se ele aceita, né, ser submetido ao procedimento, mesmo sabendo do risco da parestesia, a gente dá sequência no tratamento. Lembrando que também não é nada que vai limitar a vida, que vai deixar, né, o paciente com a boca torta ou algo nesse sentido. Beleza? Acho que é isso, né? Se gostaram aí desse vídeo, não esquece de curtir aí, de apertar o sininho de notificações, né? Fazer inscrição também no canal. Isso daí ajuda bastante também esse vídeo chegar em outras pessoas. Beleza? Valeu, grande abraço e até breve.